Então nós vamos aprender como interpretar a Bíblia. Né? A gente viu um pouquinho de hermenêutica quando? Semana passada nós falamos do espinho na carne. Quem achou interessante o espinho na carne? Como é que nós achamos o espinho na carne, Paulo? Trabalho de hermenêutica. Nós vamos aprender a fazer isso. Não só ouvir os outros fazer, mas você em casa aprender a fazer. Né? Aí aprendendo que o espinho na carne de Paulo, afinal de contas, era o quê? A oposição do seu ministério. Né? E o que é a raiz de amargura? A Bíblia fala assim, que não haja entre vós raiz de, que contaminando a muitos, né? O que é a raiz de amargura? A gente acha que raiz de amargura é um irmão que está triste com o outro, que está magoado com o outro. É pecado? É pecado. Mas será que a raiz de amargura daquele texto é isso? Não é. Então a gente vai fazer. Então essa apostila tem explicações? Tem, mas a gente vai fazer junto muito nela, sabe o quê? Exercício. Vamos fazer exercícios juntos para entender os textos aqui. Os dois, no caso, exercícios. A gente vai fazer exercícios assim, separados, juntos. Nós vamos chegar às conclusões juntos. Amém? E aí, o irmão vai ter uma base boa para ir em casa, quando for ler a Bíblia, entender o que é. Quem já ouviu aquela expressão? Por exemplo, que na sua presença até a tristeza salta de? Amém. Na presença de quem a tristeza salta de alegria? A gente ouve muito, né? A gente ouve muito, né? Que na presença de Deus a tristeza salta de alegria, né? Não. Na presença de quem que a tristeza salta de alegria? Está no texto. Onde é que está esse texto? Sabe por que a gente não lembra? Porque a gente ouve sempre alguém falar de púlpito, alguém que ouviu alguém falar, e como alguém falou, a gente entendeu que era verdade, nunca foi pesquisar, e comprou aquela ideia, vou chamar de enlatado gospel, né? Porque está ali fresquinho, prontinho para a gente, né? Abre e come, né? A gente nunca foi ver, nunca soube, e foi passando, a ideia foi tomando uma outra forma, que não é a real, e a gente compra como se fosse. Na verdade, não é na presença de Deus que a tristeza salta de alegria, porque a gente nunca nem foi ver onde está escrito isso. Está na Bíblia? Está. Mas não é bem assim. Né? Por quê? Porque leu o texto fora do contexto. Então, do mesmo jeitinho que a gente viu o que era o espinho na carne de Paulo, nós vamos ver o que é raiz de amargura, nós vamos ver na presença de quem que a tristeza salta de alegria. Né? Sabe por quê, irmãos? A tristeza saltar de alegria na presença de Deus é uma coisa muito esquisita. Vou falar para os irmãos. Por quê? A Bíblia diz que Deus transforma a nossa tristeza em alegria. Ele tira a nossa roupa de luto e coloca vestes de... Ele tira a cinza e coloca óleo de... Então, você pode chegar a Deus triste, mas Ele vai mudar a tua história. Agora, se... desculpa, né? A tristeza salta de alegria na presença de Deus. Nós não somos robôs. Quando nós chegamos tristes na casa de Deus, Deus sabe quem nós somos. Você vai adorar a Deus chorando? Vai adorar a Deus chorando. Mas a tua certeza que você veio é o quê? Que você quer sair daqui transformado, diferente. Se você não saiu ainda com a certeza, com a vitória na tua mão, a certeza dela você tem. A tua esperança está renovada. Não é o que diz a palavra de Deus? Eu quero trazer a memória que me traz. Então eu vou ouvir a igreja, eu vou ouvir a palavra de Deus e ela vai transformar a minha vida e a minha história. Ainda que eu cheguei em casa, a coisa parece que não mudou nada. Não, Deus me deu a palavra de vitória, eu vou viver na certeza de que isso vai acontecer. Né? A gente não é robô. Né? Deus sabe que a gente está triste. Né? Quando Ana ela ia a Jerusalém, em época de festa, ela ia rindo. Todo mundo estava em festa. Ela chorava. Agora Deus mudou. A sorte dela não é. Agora você vê a Ana chorando e pulando e dançando? Não tem como. Não é assim, oi, não sei o quê. Não é complicado que você chega quebrado da igreja e a música é Vitória ao Deserto. Você consegue fazer aquilo? Você tem o desejo de fazer. Tem o desejo de fazer. Mas você não, a alegria do irmão, às vezes você não sabe. Né? Cada um está passando uma dificuldade. Eles vão, irmão, pula, irmão. Não, para com isso. Né? E a Bíblia diz: chorar com os que
Se eu ver que o irmão não está pulando, se eu ver que o irmão não está cantando, não está dançando, alguma coisa errada com ele, cola nele. É ou não é? O que está passando aqui? Foi falado tanto onde que a missionária aqui falou, somos irmãos, nós somos família, né? E aí, o que está... Não, vamos orar por você. Olha, o culto está acontecendo, participa do culto, Deus vai falar com você, Deus vai te dar vitória. Não vai resolver o problema do irmão no culto. O culto é culto a Deus, né? Mas senta junto dele mesmo, cola nele, ora por ele, e vamos ficar juntos. E vamos pedir, ó Deus, fala para esse irmão aqui que ele salta diferente. Não é? Então a tristeza não salta de alegria para Jesus. Ele muda a nossa história. Não sabe a causa da palavra? Não. Porque não era o preço de Deus que salta. A gente já viu no texto que não é de Deus que está falando. Está falando de outro ser. Não é de Deus. Amém? Mas isso aí é semana que vem. Hoje terminar o fruto do Espírito. Hoje terminamos a glória de Jesus. Amém? Deixa já o texto tema, né? Lá em cima, a terra pois produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Gênesis 1, 12. Então nós vemos depois Gálatas 5, 13, 23, que fala da obra da carne e o fruto do Espírito. Nós vimos que o fruto do Espírito é o amor, é um fruto só, é o amor, mas ele tem 9 manifestações desse mesmo amor. A gente falou disso semana passada. E hoje quero então entrar como nós vamos então frutificar. Como eu vou dar fruto? Se o fruto, se a semente está na árvore e o fruto, eu não tenho que fazer força para dar, ele dá naturalmente. E se eu olho para mim e o fruto não está em mim, afinal de contas, e o que eu vejo só é obra de carne, como é que eu faço para dar esse fruto, se ele vem de maneira natural? A resposta então vai estar no João 15. Amém? Nós vamos falar hoje vamos terminar falando sobre isso. João, como dar fruto? Como dar o fruto do Espírito, que é o amor, nas suas 9 manifestações? A gente viu tudo separadinho semana passada, né? Abra lá por gentileza João 15, nós vamos orar. Enquanto você abrir, depois nós vamos orar. Evangelho de João, capítulo 15. Texto conhecido. Vamos ler até o verso 17. Amém? Você achou? Vamos orar, fecha os teus olhos, vamos orar. Senhor Deus e Pai, te louvamos, Senhor Deus, por esse domingo abençoado, meu Deus, por todos esses dias, ó Pai, que o Senhor tem falado conosco de maneira poderosa. Eu sei, meu Deus, que a Tua palavra transforma e tem transformado o Teu povo. Te agradeço, meu Deus, pelos meus irmãos que vieram essa manhã, cansados, ó Pai, toda a carga desses dias, mas, meu Deus, estiveram aqui fiéis, Pai, buscando mais de Ti. Eu sei que o Senhor, como foi pregado ontem, não os deixe, meu Deus, de mãos vazias voltando para casa. A Tua palavra, meu Deus, cumpre todo o propósito pelo qual ela é lançada pelo Senhor, porque o Senhor vela em cumprir. Meu Deus, nós queremos isso, que a Tua palavra seja gravada na nossa mente, no nosso coração, para que tenhamos temor do Senhor, meu Deus, que é o princípio de toda a sabedoria. Meu Deus, que não seja apenas para conhecimento, mas que nós venhamos adquirir temor do Senhor. E a nossa fé seja multiplicada em nome de Jesus. Fala conosco, Espírito Santo, ensina a Tua palavra, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ler então, João 15, de 1 a 17. Diz assim Jesus: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Então eu já quero chamar a atenção para pedir a você o seguinte: se ele é a videira verdadeira, é porque existe falsa. Amém? Então ele diria assim simplesmente: eu sou a videira. Mas se ele fala verdadeira, é porque existe videira que não é verdadeira, é falsa. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará, e o apanham e lançam no fogo e o queimam.
Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Interessante, né? Porque ele fala aos seus discípulos, mas ele fala aqui no futuro, e assim vos tornareis. Parece que não era ainda, né? Apesar de estar com ele 3 anos, parece que não era. Por que parece que não era? Ó, nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus. Então ele fala assim, tem gente que é crente nominal, fala que é crente, a gente olha, diz que é crente, vai na igreja, mas não dá fruto. Então você não pode dizer que ele é discípulo de Jesus. Ele é um simpatizante da igreja, simpatizante do evangelho, mas discípulo de Jesus dá fruto. Amém? E Deus é glorificado nisso. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Porque qual é o fruto do Espírito mesmo? O amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai. E no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Então a gente não tem alegria completa, irmão, porque não está em Jesus. Se a gente está em Jesus, a gente passa por tribulação, mas a gente tem essa alegria que permanece, né? Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, porque o fruto do Espírito é amor. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Eu vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. E isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Amém? Glória a Deus. Queria falar mais uma coisa aqui. No verso 15, quando Jesus fala assim: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Irmão, foi pregado ontem aqui, não sei quem falou isso, que o pastor Takayama falou isso. Ele falou, quem é a família de Deus? Que quando chegaram para Jesus, falaram assim, Senhor, tua mãe e teus irmãos estão aí fora. Jesus para e assim, olha para os seus discípulos e fala assim, ó, a minha mãe e os meus irmãos são aqueles que ouvem a minha palavra e obedecem, e a praticam. É o que está dizendo o texto aqui. Por que Jesus vai falar essas coisas no Evangelho de Mateus? O Evangelho de Mateus, nós lemos o Evangelho de João, João escreveu para a igreja. Então é um Evangelho que é mais próximo da nossa realidade. Por isso que ele fala, eu vos chamo de amigos. Está falando, João está falando à igreja. Ele escreve o seu Evangelho direcionado à igreja. Então, eu vos chamo de amigos. Por quê? Porque o servo não sabe o que o seu senhor pensa. Ele fala, faz isso. Mas não explica por que é para fazer. Ele quer que você faça. O amigo, ele tem intimidade. Então, ele fala, ele conta os seus planos, os seus sonhos. Entende? Então, a igreja é isso. Por que Jesus fala em Mateus, que é o evangelho do reino, o evangelho direcionado aos judeus, né, a princípio, ele fala, a minha mãe e os meus irmãos são estes, não são aqueles que estão lá fora. Acontece o seguinte, o evangelho de Mateus, até uma certa parte, né, ele começa a falar, ele fala aos judeus de maneira plena, todo mundo, todo o povo ele fala. Até que acontece o seguinte, ele expulsa um demônio, pela segunda vez os judeus vão fazer isso. Ele expulsa o demônio e por 2 vezes os judeus fizeram o seguinte, ele expulsa demônios pelo poder de Beelzebul, de Satanás. Eles blasfemam contra o Espírito Santo. Daí para frente, Mateus capítulo 13 em diante, Jesus começa a falar somente por parábolas ao povo judeu. Por quê? Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Eles vendo, vão ouvir, mas não vão crer. Para quê? Para que não creiam e não sejam salvos. Jesus prega aos judeus por parábolas para que eles não sejam salvos.
Por quê? Blasfemaram contra o Espírito Santo. Aí, quando ele prega em parábolas e o povo não entende, os discípulos chegam e dizem: Jesus, o que é isso? Ele falou: a vós é dado conhecer os mistérios do reino. Então, a igreja, Jesus, ele revela, porque nós somos já chamados de amigos. Então, Jesus vai falar assim: olha, aí vai ter aquele episódio da figueira. Ele chega na figueira e não vê fruto, e amaldiçoa a figueira. Aquela figueira representa aqui a nação de Israel. Que, irmão, não era época de fruto, realmente, depois a gente explica isso, porque não era época de fruto, mas Jesus queria ter fruto, e não tinha. A nação de Israel, naquele momento, não tinha frutos para dar. Então seca-se a figueira. E depois Jesus vai lançar uma outra parábola, de uma vinha, que a vinha foi dada a agricultores, para que eles dessem os seus frutos, mas eles não deram. E quando chegou o pessoal do dono da videira, para receber os frutos, espancaram, prenderam, mataram, lançaram fora. Aí o dono da videira disse: vou mandar o meu filho, a esses eles vão ouvir. Deus manda Jesus. O que eles fazem com Jesus? Matam o herdeiro também. Aí Jesus diz o seguinte: a videira vai ser dada a outro povo que dê fruto. Então Deus tira aquele mistério do reino dos judeus e entrega a quem? A igreja. A igreja. Quando a igreja for arrebatada, então volta o mistério para os judeus. Aí é tempo da figueira dar fruto. Naquela época não era estação de fruto, mas quando a igreja for arrebatada, a estação de fruto começa em Israel. Amém? Então Jesus está falando aqui aos seus. Aos seus. É algo nosso. Então nós temos que dar fruto. Esse fruto é o amor. Esse fruto é o amor. Então tá. O fruto é algo natural da árvore, já falamos disso. A árvore não faz força para dar fruto. Nasce dela. Nasce dela, está nela. Né? É o resultado de quem está em Cristo. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras em